Conexões Sistêmicas. Olá, bem-vindos ao podcast Conexões Sistêmicas. Eu sou Elaine Santos e hoje vou falar com a nossa psicóloga e consteladora sistêmica, Sheila Querido, sobre um tema que parece simples, mas mexe com muita coisa: honrar os pais e a prosperidade na vida. E eu começo perguntando, Sheila, honrar os pais tem mesmo relação com trabalho, carreira e dinheiro? Elaine, tem sim, e eu entendo a surpresa, porque parece que família é uma coisa e profissão é outra, mas na prática, o jeito que eu organizo internamente com a minha origem aparece no meu jeito de liderar, aparece no meu jeito de empreender, de lidar com autoridade, com limites, até mesmo com merecimento. Vamos direto ao ponto. O que significa honrar pai e mãe? Porque tem gente que ouve isso e pensa, mas eu tive uma história difícil. Perfeito você trazer isso agora. Honrar não é romantizar, honrar não é dizer foi tudo lindo. Honrar é um movimento interno de reconhecer. Vocês me deram a vida e isso é o maior presente de todos. E nas ordens do amor existe uma frase que organiza muito isso. Vocês são os grandes e eu sou a pequena, eu sou o pequeno. Quando a gente sai do lugar de julgamento e entra no lugar de reconhecimento, a força aumenta. E como essa força vira prosperidade? Explica isso de um jeito bem pé no chão. Vamos imaginar o seguinte: se eu estou em guerra com quem me deu a vida, eu gasto energia interna o tempo todo. É como se uma parte de mim ficasse puxando para trás. E quando eu faço as pazes com a minha origem, eu paro de brigar com a vida. E aí eu consigo olhar para frente com mais coragem, com mais constância. E isso aparece com muita evidência, com foco, como capacidade de sustentar projetos. Sheila, você falou sobre ordens do amor. Para quem nunca ouviu isso e de forma simples, quais são essas ordens? Ok, vou falar de forma simples. A gente pode falar de 3 pilares que aparecem muito nas constelações. Primeiro é o pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca, que é o dar e receber. É interessante que isso não fique só na família, que também vá para o trabalho, equipes, empresas. Essas ordens também aparecem nesses ambientes. Vamos por parte. Pertencimento no trabalho. Como assim? Pertencimento é: todo mundo que faz parte do sistema precisa ter lugar. Quando alguém é excluído, uma pessoa, um sócio, um funcionário antigo, ou até mesmo uma história mais dolorosa ali, o sistema tenta compensar de algum jeito. E às vezes a compensação é uma repetição: conflitos, sabotagem, perda de dinheiro, troca de equipe, assim, sem parar. E a hierarquia? Isso pode virar um tema sensível, porque parece que é sobre mandar e obedecer. Sim, sim. E não é isso. A hierarquia sistêmica é sobre ordem, não sobre autoritarismo. É reconhecer quem veio antes e qual é o lugar de cada um. Na família, os pais vieram antes de nós. No trabalho, quem fundou e vem antes dos recém-chegados. Quem tem uma função tem o seu lugar. Quem lidera precisa liderar. E quem executa precisa executar. Quando todo mundo quer mandar, dá uma confusão. Quando ninguém assume, dá uma estagnação. É sim, isso é muito real. Tem equipe que fica num jogo de empurra. Ninguém decide, ninguém assume e todo mundo reclama. Exato. E aí as pessoas acham que a falta de técnica, a falta de ferramenta, a falta de estratégia é às vezes o que falta ali mesmo é a ordem. E o terceiro pilar? Equilíbrio entre dar e receber. Como isso mexe com a prosperidade? Fundamentalmente, porque prosperidade não é só ganhar, é sustentar. Quando eu dou demais e não recebo, eu me esgoto. Viro aquele profissional que faz e uma hora quebra. Quando eu recebo sem dar, eu me desconecto. Fica pesado. Relacionamentos profissionais adoecem, as parcerias não duram. Sheila, no blog você trouxe um exemplo de constelação empresarial. Conta pra gente, porque eu acho que isso nos ajuda a nos enxergar nesses contextos. Sim. Eu lembro de uma cliente que não conseguia abrir mão do seu controle nos negócios. Ela queria que tudo passasse por ela. E o discurso era: se eu não fizer, ninguém faz direito.
Na constelação, aconteceu uma dinâmica com o pai, muito autoritário. Ela estava sem perceber, repetindo este modelo, o controle como tentativa de segurança. Quando ela olhou para isso com amor e colocou o pai no lugar dele e ela no seu lugar, algo destravou. Ela conseguiu delegar, a equipe respirou e o negócio começou a fluir. Ou seja, às vezes a trava não é o time, não é o mercado, é uma repetição emocional que vem lá de trás. Sim, e isso não significa culpar pai e mãe. Significa reconhecer que a história existe e que teve impacto e escolher um novo lugar interno, dentro da gente. E quando eu honro, eu não fico presa, eu sigo. Certo. E para quem está nos ouvindo agora e pensando, ok, mas o que eu posso observar em mim hoje? Quais são os sinais? Alguns sinais comuns. Quando uma pessoa vive em briga com a autoridade, quando não consegue receber, por exemplo, os elogios, bons pagamentos, ajuda, quando sempre sente que precisa provar algo a alguém, quando repete padrões de conflitos com chefes, sócios e clientes, quando prospera e logo perde, como não pudesse sustentar. Tudo isso pode ser um convite para olhar a origem com mais respeito e verdade. E a pergunta que você faz no blog é muito boa. O que está impedindo o meu êxito? Talvez a gente nem tenha feito essa pergunta com coragem ainda. Isso. E se você sentir que alguma coisa tocou aí dentro, talvez seja um momento de olhar com mais profundidade. E se você quer investigar isso de um jeito seguro e profundo, queremos te fazer um convite. No Instituto Sheila Queridos, você pode participar de constelações familiares para olhar exatamente para essas dinâmicas. Honrar aos pais, um lugar na família, padrões que se repetem no trabalho, no equilíbrio nas relações. É um espaço de cuidado, respeitoso e com muita compreensão. Para participar, procure o Instituto Sheila Queridos e venha viver essa experiência. Às vezes, uma mudança interna abre os caminhos que você vem tentando abrir na força há anos. E eu te deixo como uma frase simples: quando eu tomo a vida como ela veio, eu posso fazer algo bom com ela. E isso também é prosperidade. Obrigada por estarem com a gente. Se esse episódio fez sentido, compartilhe com alguém que está tentando crescer, mas sente que tem algo travando. Até o próximo. Até o próximo episódio, Elaine. Um abraço para vocês, ouvintes.